Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. E nesta aula nós vamos falar sobre a cor. Como objetivo, nós iremos conhecer e analisar a cor e suas classificações, levando em conta o contexto histórico e seu papel na cultura e na arte. Será que a cor é simplesmente cor ou ela exerce funções importantíssimas nas nossas relações sociais? Pense, qual a sua cor favorita? E você sabe como surgem as cores? A minha cor favorita é o verde. E a sua? Qual é a sua cor favorita, hein? A cor faz parte do nosso cotidiano. Certamente você tem uma cor favorita, não é? Utilizamos as cores para nos expressarmos por meio de roupas, acessórios, maquiagens, ambientes, entre outros. De cara, já vou pedir para que vocês copiem essa informação, para que a gente tenha essa informação de que a cor, ela influencia sim no nosso meio, no nosso dia a dia. 1 minuto para essa atividade. E aí, galera? Bom, aqui nós já tivemos então a informação de que nós utilizamos as cores para nos expressarmos por meio de roupas, acessórios, maquiagens, ambientes e outros. A cor é um elemento simbólico, ou seja, ela traz significados, mas estes significados mudam de acordo com cada cultura e sua época. Eu vou dar mais 1 minuto para que vocês copiem esta informação de cima, não precisa copiar os exemplos a seguir. Apenas o texto de cima para reforçar o texto que vocês acabaram de copiar. Eu já volto. E aí, copiou, galera? Então agora nós já sabemos, a cor ela exerce influência sobre o nosso cotidiano, ok? Olha aí, como exemplo, no período vitoriano, usar roupas ou colocar papéis de parede da cor verde era sinal de grande estilo e riqueza, porque o pigmento verde era bastante difícil de ser obtido. Olha que legal! Então, no período vitoriano, usar o verde era sinal de grande estilo e riqueza. Aí uma curiosidade aqui embaixo, olha, apesar do verde ser uma cor da moda, ele era obtido por meio de produtos químicos altamente tóxicos, o que causava o envenenamento em diversas pessoas na época. Olha só que louco, gente. Para atribuir o verde, passava-se por um processo em que envolvia produtos químicos altamente tóxicos, mas que, olha só, chegou a envenenar pessoas na época. Então, ter o verde
tinha um preço muito caro e você tinha que pagar o risco, né? Pagar o preço para ver. Olha que imagem linda, né, desta mulher usando o verde, certo? E já para os egípcios, o verde simbolizava bondade, crescimento, vida após a morte e ressurreição. Veja a diferença, enquanto que no período vitoriano simbolizava riqueza, já no Egito Antigo, veja, simbolizava bondade, crescimento, vida após a morte e ressurreição. A vida após a morte egípcia era conhecida como o campo dos juncos ou o campo da malaquita e sempre foi associada à cor verde. Então veja que ela já tem uma função diferente, exerce uma função diferente em uma outra cultura. Muitos povos indígenas brasileiros têm como prática a pintura corporal e cada uma das cores tem um significado de acordo com a idade da pessoa, cerimônia, sexo, função na tribo. Olha que legal. Então veja, olha que linda essa imagem, gente. A pintura no corpo dos indígenas, elas têm uma função, elas exercem função também hierárquica, certo? Então você veja, não é só um corpo que está pintado, não é só um corpo que possui ali figuras geométricas, às vezes tem figuras geométricas atribuídas nessa pintura corporal dos indígenas, veja que ela tem uma função, tá? Vamos então à nossa primeira atividade? Como vimos, as cores fazem parte de diversas culturas e têm os mais variados significados. Indique uma cor e o seu significado em uma determinada cultura ou época, ou religião, ou evento social. Exemplo, em diversas religiões ocidentais é comum usar roupas pretas em enterros e velórios simbolizando o luto. A partir deste exemplo, pesquise uma cor e indique a função a qual ela está atribuída. Eu já volto.
E aí, galera, conseguiu pesquisar uma cor? Veja que a cor ela está presente no nosso dia a dia, não só nessa ideia de atribuir a significados, simbologias, mas também exerce função nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nas nossas sensações. Por exemplo, eu gosto de cores claras. Na minha casa, os meus móveis, a minha casa, ela é toda decorada com cores claras, porque cor escura me incomoda. Uma vez estava eu passando sobre uma loja e comprei um sofá com um tipo de marrom. Eu achei muito bonito. Mas e daí comprei um home também com um tipo de marrom. E com o tempo, aquelas cores foram me cansando, me fazendo me sentir carregado. Veja as atribuições que a gente dá às cores, né? Me sentindo para baixo. E aí eu troquei os móveis, troquei o sofá, troquei o tecido, a cor do sofá. E troquei o home por cores mais claras. Hoje eu descobri que as cores claras elas me trazem mais alegria. Quando eu acordo de manhã eu saio abrindo as janelas de casa porque eu quero luz, eu quero vida, e claridade representa vida para mim, assim como cores claras me fazem me sentir bem, né? Então veja, eu tenho uma cor, um sofá, hoje eu troquei por uma cor vinho, um bordeaux, um vinho, e me deixa muito bem esta cor. Então veja, você já se identificou qual é a cor que te faz se sentir bem? Você já pensou muitas vezes, às vezes você nem para pensar, por que você usa tanto aquela cor, por que você se aproxima tanto daquela cor? Ela deve ter sim um significado psicológico para você. Bom, mas como conseguimos enxergar as cores? A cor é a forma como o cérebro interpreta os sinais eletronervosos vindos do olho, que são resultantes da emissão da luz proveniente de um determinado objeto iluminado. Olha só, gente, então como conseguimos enxergar as cores? 1 minuto para vocês copiarem esse textinho aí. E aí, galera? Então agora vocês já sabem como que nós interpretamos as cores, né? Através dos sinais eletronervosos vindos do olho, que são resultantes da emissão da luz proveniente de um determinado objeto iluminado. Isaac Newton fez experiências com a luz e, com a ajuda de um prisma, decompôs a luz do Sol, olha que legal, e obteve as 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul claro, azul escuro e violeta. Isaac Newton era o cara. Dá uma olhada aí, gente. Isaac Newton e o prisma de vidro. Aspectos físicos da cor. Veja a incidência da luz. Da luz do sol, ele obteve aí o vermelho, o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. As cores ainda são divididas em cor luz e cor pigmento. Você já ouviu falar nessas divisões? A cor luz ela é formada pela emissão direta de luz. Temos, por exemplo, as cores emitidas pelas lâmpadas, branca ou amarela, pelas lanternas, pelos canhões de luz usados em shows e no teatro, pelas cores emitidas pelas telas dos televisores e dos celulares. Então, toda vez que você ouvir falar em cor luz, nós estamos falando dessa cor que é emitida por esses objetos, entre outros dos que foram aqui citados. E no grupo cor luz, as cores primárias são vermelho, verde e azul, que é o sistema Red, Green e Blue, que é o sistema RGB.
A combinação dessas três cores gera o branco e a ausência da cor luz, o preto. Aqui eu trouxe alguns exemplos para que vocês tenham a ideia sobre a cor pigmento. Olha, ela é refletida por um objeto, isto é, a cor que o olho humano percebe. Então, a cor pigmento é a cor que o olho humano percebe. E aqui, olha, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Veja, a chegada das cores sobre a luz e como a chegada das cores no objeto, como ela reflete, né? Olha, reflete todas as luzes, nesse caso parece vermelho. Então aqui, todas as luzes refletidas ao mesmo tempo vai nos dar a intenção de vermelho. Olha que legal. Então, a luz, a cor do objeto, mas isso tem que ser, você tem que ler mais a respeito. Muito pouco tempo nós temos aqui na aula para falar sobre isso, mas a cor do objeto nem sempre é a cor que você vê. Porque, por exemplo, não há como... Olha que é muito louco isso. Não há como provar que a cor que você vê é a cor que realmente o objeto é. Isso é um pouco de filosofia também. Por exemplo, um daltônico que está olhando para o mesmo objeto que você está vendo vermelho, vê outra cor. Assim como, por exemplo, um cachorro, ele vê de outra forma. Então é uma pira muito louca falar das cores e o que realmente qual realmente é aquela cor. No grupo cor-pigmento, historicamente, as cores primárias são azul, vermelho e amarelo, como Leonardo da Vinci estabeleceu em sua teoria. Durante séculos, artistas utilizaram e continuam utilizando essas cores primárias para formar a extensa palheta empregada em suas obras. Aqui, um exemplo das cores primárias, né, das cores pigmentos primárias, azul, vermelho e amarelo. Que cor você está vendo? Leonardo da Vinci criou o Trattato della Pintura em italiano, ou Tratado da Pintura, que é uma coleção de escritos do pintor italiano, na qual ele se ocupa com assuntos técnicos e com os fundamentos do desenho e da pintura. Leonardo da Vinci é um grande pintor renascentista que se ocupava não só de pintura, como também de outras áreas. Vamos então a mais uma atividade? Explique como conseguimos enxergar as cores. Pense e eu já volto.
E aí, galera? A cor é a forma como o cérebro interpreta os sinais eletronervosos vindos do olho, que são resultantes da emissão da luz proveniente de um determinado objeto iluminado. Que tal agora você aproveitar o momento para explorar as possibilidades de criar com as cores? Reúna o material que você tem disponível para a criação e elaboração de um desenho ou pintura e use a sua criatividade para explorar as possibilidades das cores como forma de expressão. Fica aí uma sugestão de atividade após o término de nossa aula. Nesta aula vimos as cores nas diversas culturas e épocas e suas classificações. Eu espero que você tenha gostado e até breve!